Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite não. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o momento que você estiver assistindo esta videoaula. Um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a evolução das cadeias de suprimento. Vamos contar um pouquinho de como nós chegamos até o estágio atual das cadeias de suprimento. É importante lembrar que por volta da década de 80, as empresas descobriram novas tecnologias e estratégias de produção que permitiram reduzir custos e competir com mais eficiência em diferentes mercados. É aquela época onde surge o just-in-time, o Kanban, a produção enxuta da Toyota, gestão da qualidade total, entre outras, que ganharam notável popularidade, diversos livros publicados sobre esses temas, com grande investimento por parte das empresas e organizações para implementá-las. Contudo, mais recentemente, ficou evidente que muitas empresas já haviam reduzido seus custos ao menor valor praticável. E agora, algumas delas estão descobrindo que a gestão eficiente da cadeia de suprimento é o próximo passo para ser tomado no sentido de aumentar os lucros e as fatias pertencentes a elas no mercado. Sem dúvida, os custos com logística e a cadeia de suprimento desempenham um papel central na economia mundial. Vou dar alguns exemplos no nosso encontro de hoje. A Procter & Gamble, por exemplo, estima que economizou 65 milhões de dólares para os seus varejistas em um estudo recente sobre um experimento de 18 meses com a cadeia de suprimento. De acordo com a empresa, a essência desta abordagem está no trabalho conjunto entre fornecedores e fabricantes, que conjuntamente geraram planos de negócios que eliminaram a fonte de desperdícios em toda a cadeia de suprimento. E aí eu lembro que eu já comentei sobre isso. O principal foco, principal fundamento da cadeia de suprimento é esse trabalho em conjunto, esse trabalho integrado, as empresas cooperando, trabalhando conjuntamente para melhorar a sua performance, para melhorar a performance da cadeia de uma forma geral. Conforme sugere o exemplo, um componente importante na elaboração de uma estratégia eficiente para a cadeia de suprimentos são as alianças estratégicas entre fornecedores e compradores, parcerias estas capazes de auxiliar as partes a reduzir os seus custos. Então, lembrando que a cadeia de suprimento trabalha com fornecedores de fornecedores e clientes dos clientes. Fabricantes como a Procter & Gamble, os gigantes do varejo como a Walmart, têm adotado alianças estratégicas como um elemento importante nas suas estratégias de negócio. E aí, quero propor uma reflexão para vocês. Quanto a sua empresa, a sua organização, a empresa que você trabalha, não ganharia em termos de eficiência, de redução de custos, tentando montar uma aliança estratégica, tanto com fornecedores quanto com clientes. De modo semelhante, empresas como a 3M, a Time Warner, a General Motors, terceirizaram grande parte de suas operações logísticas. A filosofia por parte disso é muito simples, nós já conversamos sobre isso. É você se dedicar àquilo que você faz melhor, que é a produção do seu produto, e deixa a parte logística para quem entende do assunto, para empresas especialistas no assunto. Ao mesmo tempo, muitos parceiros da cadeia de suprimento engajam-se no compartilhamento de informações. A troca de informações é fundamental na cadeia de suprimento, pois assim os fabricantes são capazes de utilizar os dados atualizados no ponto de venda para prever com maior eficiência o seu nível de demanda. Então, perceba, ele só vai produzir aquilo que ele vai vender. E isso é extremamente importante quando a gente fala em redução de custos, redução de estoques. Este compartilhamento de informações também permite que os fabricantes controlem as variações dentro da cadeia de suprimento e, com isso, reduzam os estoques e uniformizam a produção, o que gera um
ganho de eficiência extraordinário. Outro exemplo, entre as principais empresas a utilizar informações em tempo real está a Michelin & Company, uma empresa de produtos têxteis e químicos. A Michelin trabalha com diversos fornecedores de vestuário e grandes lojas de departamento que concordaram em utilizar dados gerados no ponto de venda das lojas de departamento para sincronizar os seus planos de pedidos e produção. Com isso, a entrega final nas lojas foi reduzida de 18 para 3 semanas. Olha o ganho de eficiência nesse exemplo da Michelin, reduzindo o prazo de entrega de 18 para 3 semanas. Isso é extremamente importante, principalmente quando sabemos que os clientes estão cada vez mais exigentes, cada vez exigindo mais das empresas e das organizações. Na década de 90, a imensa pressão exercida no sentido de reduzir custos e aumentar os lucros forçou muitos fabricantes a recorrerem à terceirização. Na verdade, tal fenômeno ainda está presente, pois na última década a terceirização na indústria eletrônica, por exemplo, aumentou de 15% para 40% dos componentes utilizados. Por fim, no final da década de 90, a internet e os modelos de e-business que surgiram trouxeram expectativas de que muitos dos problemas vistos na cadeia de suprimentos seriam resolvidos com a mera adoção dessas novas tecnologias e modelos de negócio. As estratégias do e-business, supunha-se, reduziriam custos, aumentariam o nível de serviço, a flexibilidade e, naturalmente, os lucros das empresas e das organizações. Porém, na realidade, muitas vezes essas expectativas nunca foram satisfeitas. Está claro que, em muitos casos, a internet apresentou novos canais e possibilitou modelos de negócios direto ao consumidor. O contato direto entre empresa e fornecedor ficou muito mais fácil. Esses novos canais exigiram que muitas empresas desenvolvessem novas capacidades e acrescentaram complexidade às cadeias de suprimento existentes. Contudo, nos últimos anos, essa paisagem alterou-se. A indústria reconheceu que certas tendências que se concentraram na redução de produção e de custos na cadeia de suprimento aumentaram o nível de risco na cadeia de forma expressiva. Consequentemente, nos últimos anos, as empresas com mentalidade progressista passaram a concentrar os seus esforços em estratégias para encontrar um maior equilíbrio entre a redução de custo e a gestão do risco. Lembremos que vivemos em um mundo altamente complexo, de incerteza, um mundo volátil que, obviamente, aumenta os riscos de qualquer negócio. Várias abordagens vêm sendo adotadas, então, pelas indústrias para administrar os riscos na sua cadeia de suprimento. Vamos a algumas delas. A inclusão de redundância na cadeia de suprimento, de forma que, se uma parte falhar, por exemplo, com a ocorrência de um incêndio em um CD, a cadeia de suprimento não perde a sua capacidade de satisfazer a demanda. Tem um plano B para atender a demanda do cliente. A utilização de informações para receber e reagir com eficiência a eventos e contingências, de novo, a questão do plano B. A incorporação de flexibilidade em contratos de suprimentos para o melhor equilíbrio entre a oferta e a demanda. Um exemplo, eu fiz um contrato com o meu fornecedor para ele me fornecer 20 mil unidades, mas percebi aqui que eu só vou vender 15 mil. Então, tem que ter essa certa flexibilidade para negociar essa redução na entrega de produtos. E melhoria nos processos da cadeia de suprimento, com a inclusão de medidas de mensuração de risco. Fica evidente que muitas dessas abordagens dependem consideravelmente de tecnologia. A implementação de sistemas como o ERP, o Enterprise Resource Planning, geraram oportunidades para melhorar a reação das cadeias de suprimento a essas contingências.
o que se percebe é que a urgência dos desafios na cadeia de suprimento não diminui com o passar do tempo. Pelo contrário, com a complexidade trazida pela globalização, os altos custos de transporte, a infraestrutura precária e os desastres climáticos e ameaças terroristas, a gestão da cadeia de suprimento tornou-se um desafio cada vez maior para os profissionais de logística. As tecnologias e estratégias da cadeia de suprimento podem auxiliar as empresas a lidar com esses desafios. Estou à disposição de vocês pelo WhatsApp, pelo e-mail. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a gestão da cadeia de suprimento nesse nosso encontro de hoje. Até a próxima, se Deus quiser.